Hoje vamos mergulhar na sombria história de um dos criminosos mais infames do Canadá, Paul Bernardo, também conhecido como o assassino de Scarborough. Ele é um serial killer e estuprador canadense, conhecido pelos assassinatos que cometeu com sua esposa Karla Homolka e pelos estupros em série que cometeu. Bernardo nasceu em uma família rica, porém disfuncional. Sua mãe, Marilyn, foi adotada pelo advogado bem-sucedido de Toronto, Gerald Eastman, e sua esposa Elizabeth, sendo criada em um ambiente estável. Seu pai, Kenneth, era filho de uma mulher inglesa e de um imigrante italiano que fundaram um negócio de mármore e azulejos muito bem-sucedido, mas ele era abusivo com sua esposa e filhos. Ao invés de entrar no negócio da família, Kenneth Bernardo se tornou contador. Assim como seu pai, Kenneth Bernardo era conhecido por ser abusivo. Marilyn, após dar à luz um filho e uma filha, começou a ver um antigo namorado. Ela engravidou e deu à luz Paul Kenneth Bernardo em 27 de agosto de 1964. Kenneth Bernardo tolerou o caso de sua esposa e é listado como o pai biológico no certificado de nascimento de Paul. Em 1975, Kenneth Bernardo acariciou uma menina e foi acusado de abuso sexual infantil. Ele também abusou sexualmente de sua própria filha. A mãe de Bernardo ficou deprimida com os abusos do marido, retirou-se da vida familiar e morou no porão de sua casa em Scarborough. Embora os filhos mais velhos sentissem os efeitos da turbulência emocional e mental, o jovem Paulo parecia ter saído ileso. Em seu livro Casamento Letal, Nick Pron descreve o jovem Bernardo. Ele sempre foi feliz. Puxavam sua bochecha toda vez que o viam. Ele era a criança perfeita que todos queriam, educado, bem comportado, indo bem na escola, tão doce em seu uniforme de escoteiro. Após uma discussão entre seus pais quando Bernardo tinha 16 anos, sua mãe lhe contou sobre sua verdadeira ascendência. Repulsado, ele começou a chamar abertamente sua mãe de desleixada e prostituta. Bernardo se formou no Sir Wilfrid Laurier Collegiate Institute, optando por trabalhar para a Amway, cuja cultura de vendas o influenciou profundamente. Ele comprou livros e fitas de famosos especialistas motivacionais para ficar rico e famoso. Bernardo e seus amigos praticaram suas técnicas em jovens que conheceram em bares e tiveram bastante sucesso. Na época em que Bernardo frequentou a Universidade de Toronto, ele já havia desenvolvido fantasias sexuais sombrias, gostava de humilhar mulheres em público e de espancar as mulheres com quem namorava. Em outubro de 1987, conheceu Karla Homolka. Eles ficaram sexualmente interessados um no outro quase imediatamente. Ao contrário das outras garotas que ele conhecia, ela encorajou seu comportamento sexual sádico, incentivando também seus atos. Bernardo cometeu múltiplas agressões sexuais, aumentando em brutalidade, dentro e ao redor de Scarborough, Ontário. A maioria das agressões foi contra jovens mulheres que ele havia perseguido depois que elas desciam de ônibus tarde da noite. Paul tinha 23 anos e Karla, 17. Descrita como uma garota normal, bonita, esperta e popular, Karla gostava tanto de animais que chegou a trabalhar numa clínica veterinária quando se formou no colégio, porém, não demonstrava o mesmo sentimento por vidas humanas. Foi essa senha para que Paul não fizesse de Karla uma de suas tantas vítimas. Ao descobrir que a jovem compartilhava das mesmas fantasias violentas que ele, os dois começaram a namorar, o que viria a dar em casamento, com direito a carruagem puxada por cavalo branco e tudo. Entre maio e setembro de 1990, a polícia havia submetido mais de 130 amostras de suspeitos para testes de DNA quando recebeu 2 avisos de que a pessoa que procuravam era Paul Bernardo. O primeiro, em junho, foi um funcionário de banco. A segunda ligação foi recebida de Tina Smirnis, esposa de um dos 3 irmãos Smirnis, que estavam entre os amigos mais próximos de Bernardo. Smirnis disse aos detetives que Bernardo havia sido chamado em uma investigação de estupro anterior, uma vez em dezembro de 1987, mas nunca havia sido entrevistado. Ele frequentemente falava sobre sua vida sexual com Smirnis e gostava de anilingus, sexo violento e sexo anal. A forma de falar de Alex Smirnis era desajeitada e rebuscada e, consequentemente, deixou os detetives inseguros sobre se deviam levá-lo a sério.
Mas, após verificarem vários arquivos, os detetives decidiram entrevistar Bernardo. A entrevista, em 20 de novembro de 1990, durou 35 minutos e Bernardo voluntariamente deu amostras para testes forenses. Quando os detetives perguntaram a Bernardo por que ele achava que estava sendo investigado pelos estupros, ele admitiu que realmente se parecia com o retrato falado. Os detetives concluíram que um jovem tão bem educado, bem ajustado e simpático não poderia ser responsável pelos crimes brutais. Ele era muito mais credível do que Alex Smirnis, que, com sua maneira desajeitada e estranha de falar, poderia estar apenas tentando coletar a recompensa. Paul Bernardo foi liberado no dia seguinte. Após a entrevista, Bernardo dirigiu até Sainte Catharines e teve um encontro secreto com Homolka. Ele garantiu que ele não era o estuprador de Scarborough. Bernardo se mudou definitivamente para Sainte Catharines em 1º de fevereiro de 1991. As agressões sexuais em Scarborough haviam parado. Porém, em 6 de abril de 1991, Bernardo cometeu seu 12º estupro, este em Sainte novamente. A vítima era jovem, 14 anos. Ao contrário dos outros ataques, este ocorreu de manhã cedo. Em 1990, Bernardo estava passando muito tempo com a família Homolka, que gostava dele. Ele estava noivo da filha mais velha e flertava constantemente com a mais nova. Ele não havia contado à família que tinha perdido seu emprego como contador e, em vez disso, estava contrabandeando cigarros pela fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele havia se tornado obcecado por Tammy Homolka, espiando pela janela dela e entrando no quarto dela para se masturbar enquanto ela dormia. Carla Homolka o ajudava, quebrando as persianas da janela da irmã para permitir o acesso de Bernardo. Em julho, Bernardo levou Tammy para atravessar a fronteira e comprar cerveja para uma festa. Enquanto estavam lá, Bernardo contou mais tarde à sua noiva, eles ficaram bêbados e começaram a se beijar. De acordo com o testemunho de Bernardo em seu julgamento em 24 de julho de 1990, Carla Homolka misturou molho de espaguete com Valium esmagado que ela havia roubado da clínica onde trabalhava. Ela serviu o jantar para sua irmã, que logo perdeu a consciência. Com a jovem desacordada, os dois ligaram a câmera e passaram a estuprar ela. Tammy, intoxicada, acabou morrendo asfixiada pelo próprio vômito. Os dois correram para limpar a cena do crime e, incrivelmente, se safaram. A morte de Tammy foi atestada como por overdose de álcool. Paul cometeu 27 estupros sozinho e mais 3 ao lado de sua esposa. Os casos aconteceram entre 1987 e 1990. O julgamento de Bernardo pelos assassinatos de Frente Marraf ocorreu em 1995 e incluiu testemunhos detalhados de Homolka e vídeos dos estupros. O julgamento foi sujeito a uma proibição de publicação que se aplicava aos jornais e meios de comunicação canadenses, e o local foi transferido de Sainte Catharines, onde os assassinatos ocorreram, para Toronto. No entanto, a proibição não afetava os jornais e as emissoras de televisão americanas da vizinha Buffalo, Nova York, que reportavam os procedimentos do julgamento, que eram facilmente vistos no sul de Ontário. Durante o julgamento, Bernardo afirmou que as mortes foram acidentais e mais tarde alegou que sua esposa era a verdadeira assassina. Em 1º de setembro de 1995, Bernardo foi condenado por uma série de crimes, incluindo 2 assassinatos em 1º grau e 2 assédios sexuais agravados, e foi sentenciado a 25 anos de prisão. Posteriormente, Bernardo também foi declarado criminoso perigoso, tornando improvável que ele seja liberado algum dia. Em troca de um acordo judicial, 12 anos de prisão por homicídio culposo, Homolka testemunhou contra Bernardo em seu julgamento por assassinato. Esse acordo judicial recebeu muitas críticas do público canadense, pois o primeiro advogado de defesa de Homolka, Ken Murray, havia ocultado por 17 meses fitas de vídeo que Bernardo havia feito. Essas fitas eram consideradas evidências cruciais, e os promotores disseram que nunca teriam concordado com o acordo se tivessem visto as fitas. Murray foi posteriormente acusado de obstrução da justiça, mas foi absolvido, e também enfrentou uma audiência disciplinar da Ordem dos Advogados. Um advogado, em nome das famílias das vítimas, relatou que nunca houve um pedido de desculpas por Paul Bernardo. Nunca houve qualquer indicação de remorso. De fato,
Bernardo admitiu ao tribunal que não sentiu nada por suas vítimas no momento de seus crimes. Recentemente, Paul foi transferido para uma prisão de segurança média, gerando revolta no Canadá. A decisão da justiça está sendo analisada.